Olá, Olá. hoje estamos dando continuidade à nossa série de encontros para falar sobre a alta sensibilidade. Então, estamos convidando em cada encontro um convidado especial e hoje eu estou recebendo o Matheus Andrade. Ele é designer e vamos bater um papo sobre, né, a relação da alta sensibilidade com o trabalho, o processo de descoberta, da alta sensibilidade, como que isso acontece, né, como que a gente se conecta com outras pessoas também. Então, bem-vindo, Matheus, obrigado por aceitar o nosso convite aqui. Imagina, prazer. Legal. Então, para começar, acho que seria legal a gente falar sobre essa descoberta, né? Como que a gente, como que foi para você esse processo de descoberta? Então, no meu caso, eu estava procurando uma resposta para minha introversão, porque na época, né, eu trabalhava em empresa e, e sempre tinha uma mensagem implícita, né, de que ser introvertido era algo errado, era um problema, né? E aí eu lembro que eu encontrei aquele livro da Susan Cain, O Poder dos Quietos, e ali, né, eu me identifiquei muito com o livro e ali ela falava sobre pessoas Vamos. altamente sensíveis. E foi ali que eu encontrei e mergulhei nessa busca, né? Parece que aquilo me deu muita explicação sobre quem eu era e me deu sentido, né, a Uhum. ser quem eu era. Então, eu queria que você contasse também um pouco como que foi esse processo para você, da descoberta e para onde que isso te levou. Uhum. Para mim foi assim, eu vi um artigo na internet, né? Eu estava ali navegando, provavelmente alguma madrugada, assim, porque eu sou meio notívago, né? E vi um artigo falando sobre alta sensibilidade e, e ali já gerou uma identificação, né? Assim, opa, né? Tem a ver comigo isso. A partir dali, eu lembro que nos comentários alguém mencionava a existência do grupo de Facebook, né? E aí eu localizei, entrei e, e fiquei muito tempo nisso, né? Assim, buscando estudar esse tema. Assim, esse livro que você mencionou eu li depois também, né? Do Poder dos Quietos, mas li o livro da doutora Elaine Aron, né? Sobre a alta sensibilidade. E acho que é muito uma busca por autoconhecimento, né? Eu sempre tive isso. E sempre que a gente faz uma descoberta desse tipo, a gente tem essa sensação de encaixe, né, de validação, de entender que a gente não é falho, né, não é defeituoso. E ter o grupo também trouxe esse senso de comunidade, né, assim, encontrar outras pessoas que compartilham experiências parecidas, né, ver o mundo da mesma forma ou de um ângulo parecido. Então, é um certo acolhimento, né, por assim dizer. Assim, realmente, eu também percebi a mesma coisa, né? Acho que uma das primeiras coisas que eu fiz também foi procurar no Facebook, se já existia algum grupo e quando encontrei esse grupo, eu me senti muito, acho que a sensação de pertencimento pela primeira vez mesmo, que aquelas experiências que as pessoas estavam relatando eram iguais às minhas, né? Só que quando eu entrei nesse grupo já tinha ali acho que mais de 2.000 e quase 3.000 pessoas. E você entrou nesse grupo bem no início. Como que foi esse início, assim, né? É, quem que estava nesse grupo? Como que eram as interações? E aí depois você já começou a ser o administrador desse grupo, né? Então, conta um pouco como que foi essa trajetória aí. O grupo foi criado pela Gisele Soares, né? Foi em 2015, portanto, está fazendo 10 anos agora, né? Eu entrei nos primeiros meses, né? Tinham poucos membros ainda. E aí depois, assim, em algum momento a Gisele convidou outras pessoas para fazer moderação, né? E eventualmente ela acabou deixando essa parte, né, para a gente.
Assim, a princípio foi um pouco assustador para mim, assim, porque gerenciar, né, de repente estar ali moderando, administrando um grupo assim com centenas de pessoas e aumentando, né? Isso foi um pouco assustador de início assim para mim, mas eu fui pegando o jeito, né? Acho que tive muitos desafios nesse processo, né? De aprender a lidar com isso. Acho que assim não dá para desvincular isso também dos processos que acontecem nas redes, né? Por exemplo, as transformações que o próprio Facebook passou, as questões políticas e tudo mais, né? Então, isso às vezes acabava afetando o grupo, né? E eu tinha que administrar esse tipo de coisa, assim. E foi uma das coisas que eu aprendi, assim, que às vezes a gente tem a sensação, assim, que tá ali num grupo de paz, né, pessoas altamente sensíveis, automaticamente vai estar todo mundo em paz, né? Paz com Z no caso, Sim. todo mundo assim tranquilo. Mas só que não é assim, tem diferenças de personalidades, né? E não necessariamente quem entra vai ser paz também, assim, você não tem como garantir esse tipo de coisa. Sim. Então eu acabei aprendendo que a paz também é construída, né? Ela precisa de um trabalho de manutenção, assim. Hoje está mais tranquilo nesse sentido, né? Eu acho que talvez as ações que a gente foi tomando foi construindo um tipo de perfil de pessoas que está ali que é mais colaborativo, mais. Mas eu achei interessante uma coisa que você trouxe, porque acho que isso é uma imagem que as pessoas fazem, né, quando a gente fala de pessoa altamente sensível, que isso quer dizer bonzinho, quer dizer calmo, não tem nada a ver com isso, essa não é uma característica que está ali no livro da Elaine Aron, né? Pelo contrário, somos pessoas muito, né, que temos reações emocionais muito intensas até, né? Então, E mesmo, e mesmo porque assim, é um aspecto da personalidade, né? é, Isso não garante necessariamente um caráter, por exemplo, né? Assim, são pessoas, são seres humanos, então cada um vai ter uma história, vai ter uma. sabe? Acho que a Elaine Aron teve uma fala dela que eu vi uma vez que ela fala assim, a gente é cada um, é como se a gente tivesse todo mundo no oceano da sensibilidade, mas cada um é um barquinho totalmente diferente, né, que carrega suas outras características, suas histórias de vida, que são muito diferentes. E eu acho que isso é legal no grupo, né, que eu hoje, né, consigo perceber que tem essa, é como se tivesse uma linha que nos conecta, né? Essa linha da sensibilidade. Então, são os assuntos que trazem relação com as características da alta sensibilidade. Então, acho que tem um contorno ali que funciona muito bem hoje. Mas você me fez lembrar muito bem, porque eu lembro na época, né, que estava muito quente, né, a polarização ali, né, nas redes sociais, e teve um rapaz, né, que está no grupo de WhatsApp lá dos homens altamente sensíveis, e ele super bravo, né? Me procurou e falou: o Matheus recusou um post que eu fiz lá. Deve ser porque eu sou a favor de tal político, ele não gosta de mim, e etc. Parece que tudo, né, voltou para essa única explicação, né? Ou Uhum. você era do A ou do B, e parece que só podia, né, concordar 100% ou discordar 100% das pessoas, né? Eu expliquei para ele: não, deve ser porque você fez uma postagem, né, que não estava adequada, não tem nada, eu tenho certeza que não tem nada a ver com isso, que ele não foi investigar o seu perfil para descobrir, né, se você apoia político A ou B, com certeza, né, mas que a gente teve que passar por isso, né, e mesmo é, dentro do grupo dos homens altamente sensíveis, né, no WhatsApp, nessa época também foi uma época bem delicada, porque a gente teve que se privar de falar sobre certas coisas, né, Uhum. porque parecia-se quando você por, falava sobre certos comportamentos, né? Ou sobre
lembrar alguma coisa que aconteceu assim, mas sobre masculinidades, né, sobre diferentes formas de ser homem, parecia que você estava desafiando, né, um determinado padrão, um determinado modelo. É, foi muito difícil, né, de conversar nessa época, mas eu acho que o fato de a gente ser altamente sensível e a nossa empatia, acho que nos ajudou também a atravessar isso, né? Acho que isso foi seria uma das vantagens, né, de ter um moderador altamente sensível, né, lidando com isso, que a gente consegue ter um pouco de empatia, entender um pouco essas diferentes perspectivas também. Né? O que você acha disso? Eu concordo. Essa coisa da polarização não foi à toa, né? A gente sabe que existia uma movimentação que incentiva isso, né? Tem esses temas que naturalmente trazem uma polêmica porque mexem com crenças profundas das pessoas, né? E como cada um se posiciona no mundo e aí fica uma coisa muito visceral, Sim, né? Por exemplo, falar de política, né? Assim, eu não, eu acho que tudo envolve política, né? Na vida, mas acaba que a gente é obrigado a fazer essa escolha de evitar esse tema em prol de uma harmonia do grupo. Porque acontecia às vezes isso, né? Talvez tenha sido o caso dessa pessoa que você mencionou, né? Que às vezes vem com um comentário agressivo, vem desrespeitando outros membros, né? Começa a criar um atrito ali, uma coisa assim. E aí tem, por exemplo, isso toca um pouco no desafio meu, assim, né? Até que ponto tentar entender aquela pessoa e acolher, mas a partir de onde a gente tem que colocar um limite, né? Para não criar uma situação que começa a afetar todo mundo, né? Assim. sim. E eu já vi também, eu acho que você fez um comentário que eu achei muito cuidadoso a forma que você trouxe e que eu também busco, que foi a respeito do... Porque a própria Elaine Aron cita também, né, acho que em vários artigos, é sobre a nossa sensibilidade a algo que transcende o que é humano, né? Ela, ela também evita nomear isso, né, de religião, de espiritualidade, porque é difícil nomear isso que a gente percebe, né? Então tem gente que fala, eu sinto energia, eu sinto, ou capto alguma coisa, ou eu sinto, né, um estado de êxtase quando eu estou numa atividade religiosa, enfim, cada um tem a sua forma, né? E aí eu lembro que acho que uma pessoa colocou, né, uma pessoa estava ali discorrendo ali sobre uma situação que ela estava enfrentando, né? E alguém respondeu com uma fala bem religiosa, doutrinária, assim, né? Da linha que ela segue. E você respondeu de uma forma bem bonita, né? Dizendo assim que, né? Que acho que a sensibilidade de cada um tem a sua forma de expressar, que cada um tem uma conexão com algo, né? E tem o seu próprio caminho de encontrar isso, né? Acho que isso é tão importante, né? Porque senão a gente tende a impor, né, a nossa crença ao outro, né? Então isso também é um cuidado, é uma delicadeza que a gente acaba aprendendo, né, de como expressar isso de uma forma que você nem invalide o que o outro está trazendo, que é a experiência dele. Para ele é super válido, aquele nome que ele dá para aquela experiência, né? Que para ele traz aquilo, mas às vezes para o outro não é, não, né, não quer dizer a mesma Então, coisa. talvez um pouco de diplomacia, né? Assim, É, porque é, é isso, assim, não é problema a pessoa ter a crença dela e nem expressar a crença dela. O problema é quando começa a invadir o outro, né? Então, exatamente. aí no papel de moderação, às vezes eu tenho que colocar esse limite, né? E isso é legal, porque assim, a gente está falando aqui de uma qualidade que toda vez que eu vejo assim, um artigo sobre vantagens da autossensibilidade no trabalho, né, características da autossensibilidade, fala muito sobre essa diplomacia, essa habilidade, né, de você. E esse aqui é um exemplo claro disso, como que na prática acontece. Então, isso para mim acho bem interessante, né, e principalmente porque muitas vezes as pessoas, né, principalmente no ambiente de trabalho, elas têm dificuldade de enxergar as vantagens ou os pontos positivos da autossensibilidade, né? Como que ela pode ser positiva. E esse, para mim, seria um exemplo claro, né? De como que a gente consegue
fazer pontes, né? Entre às vezes ideias muito diferentes, entender o que está na essência daquilo que a pessoa está trazendo e conectar com a outra de uma forma muito cuidadosa. Muito bonito Isso, isso. isso depende um pouco do contexto, né? Assim, É, eu acho que pessoas altamente sensíveis em posição de liderança, né, podem fazer isso. Em outros contextos, talvez ela não consiga, né, porque vai depender do funcionamento da organização, enfim. Aquilo e, pode ser sufocado, pode ser mal visto, né? Então, e também depende do quanto de emoção está envolvida ali também da própria pessoa, né? uhum. Isso também tem, né, uma relação do quanto que ela consegue estar nesse lugar distanciado ou ela vai estar envolvida ali com a Sim. situação. Isso também O eu quanto que ela lembro uma consegue vez, gerir as próprias emoções também, né? eu lembro que eu estava uma vez conversando com um, um autor também que escreveu um livro sobre a pessoa altamente sensível. Eu falei, tem assuntos que para mim eu consigo usar essas habilidades tão fáceis, só que outros não. Ele falou, é porque esses outros são aqueles que são mais importantes para você, são aqueles que você tem, né, mais profundamente te afetam. Uhum. Eu passei a entender isso. E aí, falando, a gente entrou no tema do trabalho, né? Queria que você contasse um pouco da sua escolha profissional, você trabalhando como um designer, né? É, como que foi a sua trajetória e a relação com a sua própria sensibilidade, como que isso foi mudando ao longo do tempo, à medida que você foi se conhecendo melhor e entendendo, né, quais são os desafios que você teve e como que a sensibilidade também te ajudou nesse trabalho. Uhum. É difícil saber por onde começar, né? Eu acho que talvez desde a infância, assim, eu já né, naturalmente já manifestava a minha sensibilidade, então eu também já tinha naturalmente um interesse pelas artes, pela expressão visual, né, desenhar. Sempre fui muito autodidata também, então eu fui aprendendo, assim, lendo livro e tal. Para a faculdade, né, eu escolhi fazer desenho industrial, que é design, né? O No desenho que caso, dá dinheiro. pois é, né? É uma tentativa assim de fazer essa mistura dos- do que é o seu potencial com o que é comercialmente viável, né? E eu acho que foi importante para mim em vários aspectos, assim, o conhecimento, né? Em outros eu me senti sufocado, né? Principalmente nessa expressão artística, assim, porque design ele meio que mistura, assim, tem um tanto de ciência e um tanto de arte, né? Você tem que levar em consideração várias coisas, questões de mercado, né, questão de produção. Então é uma coisa bem mais racional, né, exige Uhum. método, exige pesquisa. E isso é útil, assim, eu uso até hoje no meu trabalho também. Mas ao mesmo tempo esse aspecto da criatividade eu senti que ficou um pouco sufocado e aí eu tive que fazer posteriormente um trabalho para resgatar isso. E aí falando do meu trabalho atual, né, assim, desde 2008, mais ou menos, eu e minha esposa, a gente começou a desenvolver essa ideia. E em 2011 a gente colocou no ar, né, que é um trabalho autoral, de artístico, né, o artesanal. Porque, às vezes usar a palavra artesanal pode trazer uma ideia que não condiz muito bem com o que a gente faz, mas é no sentido de feito à mão, mas assim, é tudo com muito cuidado, muito esmero, muito foco assim, na qualidade. Sendo autoral, né, são tudo é criação nossa e produzido por nós, né? A gente vende online
E a gente teve várias fases assim ao longo dessa, né, mais de década aí. Você ia falar alguma coisa? Eu ia fazer a pergunta, assim, se quando você tinha a carreira ali de designer, né? Você trabalhava numa empresa, você já era empreendedor, como que era isso? Não, eu nunca tive um emprego formal. Inicialmente eu estava desenvolvendo a carreira acadêmica, né, assim, terminei a graduação e fiz uma especialização na mesma área. E fiquei um tempo trabalhando numa agência que ficava dentro de uma universidade federal. Então eu meio que ela fazia uma interface assim, com o mercado e com a universidade. No Uhum. caso era design cerâmico, fazer pisos, por exemplo, outros produtos com cerâmica. Mas aí eu tinha essa necessidade de explorar esses meus outros lados, né? Uhum. Ao mesmo tempo, talvez um pouco da minha dificuldade de lidar com ambientes assim, com ambientes formais de trabalho, é um pouco da minha personalidade também, né? Eu também sou introvertido, tenho uma necessidade assim de ficar sozinho. Então, o trabalho que eu desenvolvo atualmente tem muito disso, né? Então, eu fui construindo esse espaço para mim, né? Então, então, tem isso, assim, mesmo com esse trabalho, a gente teve, por exemplo, participações em eventos, em feiras e tal, mas hoje a gente está focado mais no online, né? Como foi desde o começo, a gente começou online e é assim até hoje. Então, de certa forma, assim, eu já trabalho no home office antes disso virar moda. Para a gente é muito bom de poder ter o controle, né, do ambiente, das interações que a Né? gente faz. Eu também, assim, eu trabalho na empresa de tecnologia, mas eu faço home office também desde 2008, 2007, assim, né? Então, não sei nem se eu conseguiria trabalhar no escritório todos os dias com horário assim. Também isso é muito positivo para a gente, porque no geral as pessoas altamente sensíveis têm essa dificuldade, né, com o ambiente de trabalho, de ou ter muitas interações, né, muitas pessoas, ou ter muitos estímulos de barulho, de interrupções, de luz, de temperatura, enfim, cada um tem ali Muita seu ponto, né, sobrecarga mas sensorial. sobrecarga sensorial. E então, eu percebo que, né, que isso acho que é um dos principais pontos de dor assim da pessoa altamente sensível, né, é encontrar esse lugar. E, e aí eu vejo também que o empreendedorismo pode ser um caminho, né, porque a pessoa acaba tendo ali a escolha, né, de digitar o seu ritmo, de como vai trabalhar, mas ao mesmo tempo também gera uma incerteza ali que tem que lidar, né, diariamente, e muitas vezes isso pega para uma pessoa que é paz, né, Uhum. que, e que as emoções às vezes ficam muito à flor da pele. Então, como que foi para você esse caminho aí, né? Isso já sempre foi natural para você? Como que você percebe essa relação com a autossensibilidade? E como que você foi, talvez, aprendendo, né, a lidar melhor com essa com a ansiedade, né? Acho que é uma ansiedade, né, de empreender. Uhum. Não foi nada natural, assim. Talvez no sentido, pegando pela parte do que eu já mencionei do autodidatismo, né, assim, mas eu não tenho, no meu contexto familiar, nem nada assim, nenhuma cultura de empreendedorismo, né, que eu pudesse herdar, assim, entender. Então, tive que ir muito atrás, né, até hoje, assim, tenho que buscar. Como você mencionou, realmente tem esses dois lados, né? Geralmente se romantiza um pouco o empreendedorismo, né? Você vai ser o seu próprio chefe, então vai ser tudo muito bom, né? Posso decidir tudo, fazer tudo. Mas
isso também sobrecarrega muito, né? Pegando a parte da sensibilidade, esse é um excesso de decisões que eu tenho que tomar o tempo todo, e, e as consequências também disso são minhas, né? No meu tipo de empreendedorismo, né? Assim, eu tenho que fazer de tudo, né? Eu acumulo funções, então eu tenho que criar, produzir, fotografar, cadastrar na loja, isso é um aspecto, mas eu tenho que cuidar da gestão financeira, tenho que cuidar da burocracia, cuidar da divulgação, então é coisa demais para lidar, além dessa insegurança, né, de se vai vender, se não vai, né, como é que você lida com o futuro, né? Então, eu diria que é bem difícil, né, assim, não é uma coisa trivial, mas é o preço que eu estou pagando para buscar viver uma vida que tenha mais a ver com a minha natureza. Assim, eu não sei até onde eu vou conseguir, né, manter essa estrutura, uma coisa que é diária, assim, um esforço, né? Mas eu tento não perder essa perspectiva de que estou criando algo, né, que é mais condizente com a minha natureza. E aí a E, autoacessibilidade, né? e nesse caminho do autoconhecimento que a gente já comentou, você tem alguma técnica, alguma prática que você faz que te ajuda a não se sobrecarregar, ou quando você toma muitas decisões que você consegue se acalmar e lidar com isso melhor? Tem alguma coisa que você usa no dia a dia? Eu tenho que estar sempre atento às minhas emoções, né? Assim, se eu estou chegando num ponto de saturação e aí me permitir fazer pausas, e aí ter esse trabalho, né, me dá essa liberdade nesse sentido de eu escolher teoricamente a hora que eu quero, né, fazer uma pausa, que eu acho que devia ser direito de todo mundo, né, mas é uma outra questão, assim. E aí eu preciso me reconectar, né, eu gosto de, de ficar junto à natureza, então eu tenho um quintalzinho, né, eu procuro cultivar algumas plantas, então ficar ali contemplando, ficar respirando, né, esse tipo de coisa me ajuda a me regular, né? Para mim também, a natureza é uma coisa que eu moro em São Paulo, né? Então, assim, a natureza não é um bem que está sobrando em todo lugar aqui. Aham. Mas eu preciso né? Eu sinto isso. Parece que eu vou sentindo essa sobrecarga, né? E eu preciso ir para a natureza. Então, eu vou para o interior, vou, né? Pego o carro, vou no fim de semana aqui perto. É incrível como parece que tudo muda a minha própria expressão corporal parece que relaxa, os pensamentos já se acalmam naturalmente. A natureza tem esse poder de fazer essa regulação, né, com a gente. Essa conexão com a natureza é muito presente, né? Acho que na maioria das pessoas altamente sensíveis que a gente comenta, né? E é muito legal. E você traz isso também na questão da foto ali, né? Que você faz umas propostas no grupo de todos os meses, né? Pedindo para as pessoas mandarem fotos de alguma coisa. E a maior parte é foto de natureza, né? Você vê que a galera já tem esse olhar, assim, né, É, para o belo, né, o belo que vem da natureza. assim, o quanto que a natureza toca a gente, né? E essa beleza da natureza nos afeta de uma maneira muito profunda também, né? E são coisas que a gente não consegue às vezes explicar para as outras pessoas, né? O que é que a gente sente exatamente, né? Porque é um desdobramento, mas é a mesma coisa, dá vontade de chorar, dá vontade de ficar feliz, né? Parece que é tudo junto ao mesmo tempo, quando a gente tem contato, né, com uma coisa muito bonita da natureza, A ou às vezes com gente, uma música, né, com uma imagem, é bem interessante. a gente vive numa sociedade, assim,
um modelo de sociedade assim que é muito bizarro, né? Assim, a gente é separado da natureza. sim, E isso tem uma série de consequências, né, para a saúde física, mental. E até dolorido a gente vê assim que esse é um processo que continua, né, de destruição da natureza. E, no meu caso, né, dentro do meu poder de ação mínimo, eu tento trazer a natureza para perto. Então, tenho vasos assim com plantas pela casa, né, tenho no quintal. E acho que a natureza tem esse efeito em nós, né, de nos harmonizar. A gente é natureza, né, não faz sentido sim. essa separação. Então, a gente estando ali, a gente naturalmente se afiniza, né, ajuda a regular. Se for olhar cientificamente, tem uma série de estudos falando sobre isso, né, sobre Sim. E os com efeitos da certeza, luz natural, enfim. sim. E com certeza as pessoas altamente sensíveis, elas sofrem mais o efeito. Acho que isso é interessante, que, né, as últimas pesquisas que eu tenho visto falam sobre o quanto que a alta sensibilidade, o ambiente negativo te afeta mais profundamente de forma negativa, então você vai sofrer mais no ambiente tóxico, mas ao mesmo tempo, uma intervenção positiva, um ambiente positivo também te traz mais benefícios. Então acho que a natureza fala exatamente disso, né? A falta da natureza nos afeta profundamente, mas quando a gente tem esse encontro, seja com uma planta que você cuida todo dia na sua casa, conversa com ela, né? E vê assim quanto que isso nos nutre também, nos mostra essa conexão. Até por isso, eu imagino, assim, eu já me parei pensando por isso, que muitos dos ativistas pela natureza provavelmente são pessoas que têm alta sensibilidade, né? Talvez nem conheçam, nem pararam para pensar sobre isso, mas se investigarem, eu acredito que vão ter. Acho que ao longo da história, essa nossa conexão com a natureza, com a beleza, ela trouxe essa necessidade de cuidar. E como você falou várias Até, vezes, nosso planeta tá, a sua sociedade tá doente, né? uhum. Tem essa inversão de valores, assim, de uma ganância, né, uma coisa assim de transformar tudo em produto. É um modelo econômico, né, que a gente tem. Então, Sim. E o que a gente acho que sempre comenta assim, né, nas conversas, que esse é um modelo, né, que assim, a maioria da população, vamos falar assim, não, normalmente a literatura fala que é 20% da população é altamente sensível. Então, 80% não é. Então, 80% talvez consiga conviver nesse modelo sem sofrer tanto, né? Então, ou elas demorem para perceber os efeitos. isso, o efeito talvez quando demora mais tempo, né? Exatamente. A Só algumas sensibilidade, não. desculpa interromper, assim, Pode a falar. sensibilidade assim, também nos faz perceber antes as coisas, né? Isso, Mais cedo. exatamente. Exatamente. Isso é uma questão bem importante. Então, o quanto que não basta a gente cuidar da gente, né, do nosso autocuidado com pessoa altamente sensível, mas a gente também precisa, de alguma forma, ser um ativista para mudar esse mundo, porque quantas Uhum. pessoas aí altamente sensíveis que não têm condições, às vezes, né, de nem conhecimento de conhecer sobre o traço, né? Elas estão ali sofrendo os efeitos, né? Trabalhando em ambientes extremamente tóxicos, muitas vezes, vivendo nas grandes cidades, convivendo com diagnósticos de transtornos, né? Seja de ansiedade ou outros, e não tem nem ideia de que isso é por causa elas têm uma sensibilidade maior e que eles precisam cuidar dessa sensibilidade. Então, quanto que é importante a gente divulgar, falar sobre isso e ser ativistas para uma mudança, né, no modelo econômico, no modelo de trabalho das grandes empresas. Então, esse é um tema que me toca bastante também, porque eu percebo o quanto que as pessoas mais sensíveis elas acabam sendo descartadas muitas vezes, né? Pessoas super talentosas, mas que não conseguem pertencer a um ambiente ali de trabalho, né? Então eu vejo pessoas, assim, conheço pessoas, né, do meu convívio próximo que são pessoas super talentosas na gestão,
de projetos, né, engajadas, mas que o ambiente de empresa machuca tanto essas pessoas, né, com as suas regras, cobranças, agressividade, tanta coisa, né, que hoje em dia é aceitável dentro do ambiente de empresa, e que a pessoa não consegue ficar. É burnout atrás de burnout, e afastamento, né? Então, e com isso o mundo está perdendo, né, essas expressões, essas pessoas têm tanto para contribuir, né, até para mudar o tipo de relação que a gente tem com a natureza, que as empresas têm com os funcionários, com o mundo. Quanto que isso é importante a gente trazer esses temas e falar sobre isso, né? Pois é, eu sinto assim, às vezes eu sinto que eu gostaria de estar contribuindo mais socialmente, assim, mas eu tive que fazer essa escolha para me preservar, né? Foi uma questão meio de sobrevivência mesmo, assim. Sim, E não, um e outro isso, aspecto que me ocorreu assim quando você falava, por exemplo, a gente vive uma cultura muito ruidosa, muito barulhenta. Além das máquinas em si, carros e máquinas, né, assim, mas até nos ambientes residenciais, por exemplo, às vezes eu sofro muito com barulho de música, de vizinhança, né? As pessoas colocam volume nas alturas, né? E isso é meio que normalizado, apesar de existir lei, sim, né? Mas é normalizado, assim, para elas está tudo bem, né? E aí uma pessoa altamente sensível que não sabe, né, assim, ela talvez não consiga se proteger tanto, talvez às vezes nem tenha como, né, porque não é uma questão individual, é uma questão coletiva, assim, o sim, que ela vai fazer? Vai se mudar de casa, né? Vai ter exato, que né? batalhar na justiça para conseguir que a lei seja aplicada, né? É todo um esforço assim E eu já escutei muito assim, de pessoas altamente sensíveis, né, no grupo ali do Facebook, no WhatsApp, que a gente tem, que realmente já estão entrando na lei para terem alguns direitos desses, assim, ou direito de fazer home office, ou direito, né, porque realmente não estão conseguindo mais conviver. Eu li um livro que eu li, que ele fala assim que no nosso mundo atual aqui moderno, a gente não passa mais do que 17 segundos sem ser interrompido, seja por um barulho, seja por uma notificação no celular, por uma coisa. Então, assim, como que a gente vai conseguir ter pensamentos de qualidade, reflexões, momentos de contemplação, se a cada 17 segundos alguma coisa está puxando a nossa atenção, né? Assim, eu vi um artigo uma vez que falava sobre isso, assim, que a gente não tem esse tempo de silêncio e discutia esse direito ao silêncio. Até o cara ia lá para uma floresta isolada, pedindo assim o som e só num lugar muito específico que ele conseguiu achar o silêncio. Então é um elemento raro, né, hoje em dia, assim, que também exatamente. afeta a saúde, né, enfim. Realmente, assim, para a gente, que a gente, todo estímulo que a gente capta mais estímulos que a maioria das pessoas, né? Então, isso já é um fator, assim, se a pessoa, né, vamos dizer assim, não altamente sensível, já vive nesse mundo de interrupções, de estímulos, para a gente, sei lá quantas vezes pior, porque a gente capta mais estímulos. A gente não só capta mais, como a gente processa eles, né? A gente não pega um estímulo, recebe e joga fora. A gente É traz difícil eles, processa, filtrar, né? a gente quer entender o que é, quer entender o que faz com aquilo. Então, isso drena muita energia nossa, estar Uhum. exposto nesse ambiente. A gente vive hoje, que é uma coisa realmente desenhado para fazer mal para o ser humano, né? Desenhado para gerar ansiedade, desenhado para te deixar distraído, né? Então a gente precisa Uhum. realmente de falar sobre É, isso cada vez mais, que, né? A gente essa falou da pode engolir distração, a verdade, né? oi, cortou Pode engolir isso como uma coisa assim que o mundo é assim e tem que ser assim, vocês que se adaptem, né? Porque não faz Uhum. sentido, né? Não tem como a gente se adaptar a uma coisa dessa. Uhum. Aí entra essa história da desconexão que a gente tem da gente mesmo, né? Sim. Por isso a importância do autoconhecimento, né? É.
Esse foi um ponto importante que você falou de você como criança também, me lembra dessa coisa da desconexão. Uhum. Vários encontros que eu já tive, né, com pessoas altamente sensíveis, conversas, grupos terapêuticos, etc., falaram assim que viviam uma vida onde tinham se desligado da sua sensibilidade. Ou Uhum. seja, aprenderam, né, que para viver nesse mundo elas tiveram que se desligar. E que depois que descobriram o traço, entenderam, né, que aquilo é uma característica delas mesmas, em algum momento foi feito esse encontro com esse resgate, né, de algo que tinha ficado escondido ou algo que tinha sido proibido de se expressar. De alguma forma você percebeu isso na sua história também? Eu acho que sim, né? Eu sempre tive uma sensação de não pertencer, né? De ver as coisas meio de fora, assim. E, sei lá, eu tenho um lado assim meio questionador, que eu acho que ajuda e atrapalha, mas, por exemplo, para mim foi muito difícil todo o período escolar, assim, os métodos de ensino. E ali não tem um cuidado com esse tipo de coisa, assim, de sensibilidade, né? Eu não via sentido naquelas coisas, né? Acho que, acho que é toda uma vida a gente lidando com essa desconexão, né? E aí cada um vai intuitivamente achando estratégias para sobreviver, né? Por exemplo, se fechar, se proteger e tal. E aí tem que fazer esse trabalho posterior de resgate, né? De um autocuidado, de um respeito, de conseguir colocar limites, de buscar estratégias para minimizar os efeitos nocivos, né? Então, acho que é um trabalho de uma vida toda, né, na verdade. Não tem fim, não tem uma coisa assim, ah, resolvi, agora está tudo feito, né? Eu também, no meu caso, eu percebo muito assim o quanto que você falou dessa coisa de ser questionador, eu também sempre fui muito questionador e gostava muito de ir na profundidade das coisas, mas em algum momento da minha vida eu entendi que as pessoas não estavam afim dessa profundidade, ou que era Incomoda, chato, eu acho. alguma coisa assim, e eu passei a evitar, então, é como, né, entrar em conversas profundas, então era uma coisa que eu tinha dentro de mim, assim, uma sede, né, de aprofundar, mas evitava, então eu acabava ficando mais superficial. Também o lance da emoção, né? Assim, não me era permitido, né? Os meus amigos, assim, né? Essa coisa do homem se emocionar, chorar, né? A gente cresceu num ambiente ainda isso era muito mais tabu, vou falar assim, que era tabu, né? Antigamente. Então também eu cresci reprimindo muitas emoções. E à medida que eu fui, né, conhecendo e abraçando a sensibilidade, o quanto que eu pude, né, me conectar com essa parte minha, né, de chorar, de me encantar com as coisas, quanto que isso me faz bem também, né? Tem hora que eu falo assim, nossa, eu preciso assistir um filme triste que me toque, assim, porque eu, sabe, essa emoção que eu quero sentir, que eu quero perceber. E chorar faz bem, às vezes, né? Então, como que isso é legal? Na sua vida, você percebe o fato de ser homem e altamente sensível, ou ser um homem sensível, para você já também foi algum conflito, né, da sua jornada de vida? E como que você vê isso? Uhum. Acho que a gente vive numa cultura machista, então isso vai trazer problema para todo mundo, para as mulheres mais do que para os homens, mas para os homens também. No aspecto da sensibilidade, em tese, né, assim, isso seria mais permitido a uma mulher do que a um homem. Então, acho que naturalmente a gente acaba meio que mascarando um pouco isso socialmente, não, não, não se permitindo tanta espontaneidade.
Ao mesmo tempo, no meu caso, né, como tem esse aspecto da arte, eu acho que isso me traz uma permissão que talvez para outros homens não tenha, né, de explorar um pouco mais isso, assim, já é esperado que o artista seja um pouco esquisito, né, que seja, né, tem aquele arquétipo às vezes até do meio maluco, assim. Sim. Então, isso pode ser ruim, mas também tem um lado bom, né? Assim, acho que talvez reduzir um pouco a pressão sobre mim isso, né? Mas em outros aspectos sim, né? Ou se eu estou em contextos que eu não estou atuando profissionalmente, né? Mas acho que todos acabamos usando máscaras sociais, né? Independente do contexto, mas se você tiver uma consciência de que você está fazendo isso, acho que não sufoca tanto, né? Você pode. É uma coisa que você pode remover depois, né? Você se permitir você ser você num contexto seguro, entre pessoas que te entendam, entre uma comunidade, enfim. E aí vem de novo a importância da comunidade, né? De estar com quem tenha coisas em comum que você Uhum. possa se expressar. Uhum. Eu acho que isso é uma coisa interessante, porque a gente, normalmente, né, a gente descobre, né, a autoacessibilidade nessa busca por autoconhecimento, nessa busca por entender esse não pertencimento. Normalmente isso vem numa fase mais madura da vida, né? Depois que a gente já passou por muita coisa, já sofreu um monte, né? Mas que eu vejo que seria muito legal se os jovens hoje, né, pudessem ter essa validação de que tudo bem você, né, sentir, tudo bem você chorar, tudo bem você se emocionar, porque é muito duro essa pressão, né, de você não ser humano, né, você tem que seguir esse padrão, essa máscara, Uhum. de não poder ser vulnerável, né? Acho que essa a vulnerabilidade, acho que é uma coisa que hoje em dia me toca muito. A gente cria esse ideal de perfeição, né? Que eu não posso falhar, eu tenho que ser daquele jeito, etc. A gente tem essa cultura também que pune o erro, né? Por exemplo, você falou de não poder falhar, mas desde a escola o erro é punido, né? Sim, Sendo que é um paradoxo, porque o erro é inevitável para você aprender. Você precisa errar para aprender. exato. E, e a gente aprende que ser vulnerável também é arriscado, é perigoso. Não pode se expor, o outro vai, né, abusar de você, você tem que ser duro, você tem que se fechar. E é interessante, né? Porque é ter a gente acaba priorizando a racionalidade, né? E Uhum, fechando a emoção. Que a uhum. racionalidade é o que diz isso é certo, isso é errado, aquilo não é, né? Já no reino da emoção, isso não é tão assim, né? Esse certo e errado não são muito claros assim, né? Tudo é um aprendizado, tudo a gente está. Isso também é feito dessa cultura machista, né? Assim, Sim, que exacerba esse polo masculino e demoniza o feminino. As é, emoções, por exemplo, né, que estão associadas. Você falou sobre os jovens, né? Que seria bom que eles tivessem, se permitissem e tal. Na nossa época, enfim, mas falando de mim, eu acho que esse aspecto questionador assim, me fez ir muito atrás de autoconhecimento, assim, me perguntar de tudo, até da espiritualidade, do porquê das coisas e tal. E aí o que tinha disponível para a gente, assim, numa época pré-internet, eram livros, né? No máximo um documentário, alguma coisa assim. E aí hoje tem uma série de problemas, assim, inclusive você falou da distração, essa coisa das redes sociais, enfim, isso tem um problema seríssimo aí, mas tem a vantagem do acesso ao conhecimento, né,
as informações, é difícil filtrar às vezes, mas pelo menos as informações estão acessíveis. E, e ver as experiências dos outros, né? A gente poder estar aqui à distância e se falando e, e se reconhecendo, né, nas afinidades, assim. Eu acho que isso traz uma possibilidade que a gente não tinha tanto. Acho que isso é olhando o lado positivo, é uma grande vantagem. Sim, e tem que saber usar, né? É isso, né? A ferramenta acho que é fantástica, a gente precisa aprender a usá-la para estar realmente, né? Se não fosse a internet, as comunidades, né, nas redes sociais, a gente nunca teria se encontrado, acho que nunca teria nem entendido tão bem sobre o traço, né? Com tudo que é compartilhado lá, né? Esse compartilhamento de experiências, porque a Você gente falou assim, aprende não só lendo, mas através do outro, né? A gente aprende muito com o relato do outro, né? você falou assim, tem que saber usar. E eu acho que é por isso que é importante essa coisa do se autoconhecer. Porque você vai ter acesso a tudo, coisas boas e coisas ruins. Então, se você não tiver uma estrutura para você discernir, filtrar, né, ter um senso crítico, ainda mais sendo uma pessoa altamente sensível, você pode ir para um caminho ruim, né, bem Exatamente. Acho que aí, autodestrutivo, enfim. Pode ser. exatamente. O fato mais importante de você se conhecer, né, como uma pessoa atualmente sensível, conhecer a sua natureza, né? E isso acho que é o que vai te permitir entender, né, o que é bom para você, o que não é, o que você tem que limitar e, e, e acho que a grande lição que fica para mim da nossa conversa acho que foi essa, né, de que as escolhas que a gente faz muitas vezes não são fáceis, né? A gente tem que às vezes fazer mudanças no trabalho, mudanças no estilo de vida, mas que são fundamentais para a gente, né, ter ali a saúde, desenvolver, conseguir expressar a nossa sensibilidade, porque senão a gente, né, realmente não consegue nem expressar quem a gente é, fica só ali tentando se adaptar e sofrendo a consequência disso e não vai. Então, eu sempre falo assim que as pessoas, ser uma pessoa totalmente sensível ou conhecer a autoacessibilidade é muito mais sobre um autoconhecimento do que algum tipo de diagnóstico, né? Você também pensa dessa forma? Qual seria o teu recado final, assim, para a gente encerrar a nossa conversa? Eu acho que a gente é muito ensinado a olhar para fora, né, e aí a gente vai ter essas demandas do mundo que não são compatíveis geralmente com o nosso modo de funcionar. Então, ter esse conhecimento, né, começar a olhar para si e ver as nossas características, nos traz essa possibilidade de deslocar isso, né, o centro para a gente mesmo. É claro que vai ter toda uma questão assim, cada contexto de cada pessoa, né, tem uns privilégios, outras pessoas não vão poder ter muita escolha, mas aonde a pessoa conseguir atuar e decidir, ela pode ir construindo uma vida que faça mais sentido, né, que, que parta desse lugar de autorrespeito, porque naturalmente a gente vai poder florescer melhor, vai poder contribuir melhor para a comunidade, para as empresas, para a família, para os nossos meios de modo geral, né? Então, Isso, né? Acho que tudo nasce do nosso autorrespeito, do nosso auto-amor, né? Não adianta a gente exigir que o mundo nos respeite se a gente mesmo não está cuidando, né? não numa posição egoísta, né? Pelo contrário, é uma posição de amor próprio, e esse amor transborda para o mundo, né? Sim, muito, muito bonito. Acho que foi muito bom o nosso papo. Quero agradecer o convite, né? Você ter aceito o nosso convite de participar Eu que dessa agradeço.
o objetivo é exatamente esse, a gente compartilhar através das nossas histórias o conhecimento sobre autoacessibilidade, a importância do autoconhecimento. Então, obrigado, Matheus. E Obrigado, Fábio, pelo convite. Acho ótima a iniciativa, né? Acho importante essa divulgação. valeu, pessoal. Obrigado e até logo. Valeu. Obrigado. Tchau. Para a gravação agora.